tarde. Caros irmãos, caras irmãs, é sempre importante e necessário na nossa vida cristã prestarmos atenção na palavra de Deus e particularmente nesse tempo da Quaresma, quando ela nos convida para que tenhamos atitudes verdadeiramente de mudança, de conversão, como nós falamos, a fim de que possamos se preparar com intensidade a Páscoa do Senhor, que brevemente iremos celebrar. O primeiro texto de hoje, tirado do primeiro livro da Sagrada Escritura, nos mostra o chamado que Deus faz a Abraão e, ao mesmo tempo, a promessa que ele lhe faz caso Abraão cumpra o chamado que o Senhor lhe faz. Qual é o chamado? O chamado é que ele saia da sua terra, da sua família, dos seus parentes e da casa do seu pai. Deixe, enfim, tudo para trás e que vá para o lugar onde o Senhor lhe mostrar. E qual é a promessa? A promessa é que Deus fará através de Abraão e dará a Abraão um grande povo. E Abraão e esse povo será abençoado. E como nós vimos no texto do Evangelho, da leitura, Abraão partiu imediatamente como o Senhor lhe havia pedido. Também Paulo, escrevendo a Timóteo, no segundo texto que nós ouvimos, nos mostra que também nós fomos chamados para uma vocação santa, através do nosso batismo, e recebemos a graça não por nossos méritos, mas por pura gratuidade de Deus em Jesus. Deus que enviou a grande e a maior de todas as graças à humanidade, o seu próprio Filho. O que estes dois textos têm a nos dizer nesse tempo de Quaresma? Primeiro, recordarmos que precisamos sair do nosso comodismo, da nossa vida fácil, na qual achamos que já está tudo bem e que, continuando assim, teremos a recompensa da vida eterna. Em Abraão, Deus nos convida para que também nós deixemos para trás as coisas nas quais estamos mais presos e que muitas vezes nos impedem de avançarmos, de crescermos na nossa vida espiritual, na nossa vida humana, na nossa vida de fé. Temos muita facilidade de nos acomodarmos. O Senhor nos pede, como pediu a Abraão, que confiemos plenamente nele e que por isso não podemos ficar parados, mas buscarmos crescer humana e espiritualmente, como já disse, sempre mais. É interessante que Abraão não tinha nenhum mérito,
que Abraão não tinha nenhuma segurança de que Deus de fato iria cumprir a promessa de lhe dar um grande povo, uma grande nação e muita bênção. O que impulsionou Abraão a realizar o chamado que Deus lhe fazia? Simplesmente a confiança. Ele confiou em Deus. Confiar em Deus significa acreditar. E a partir do momento em que confiamos e acreditamos, também avançamos, também nos desinstalamos, também somos capazes de deixar para trás o nosso individualismo egoísta, as nossas teimosias persistentes, as nossas limitações e até defeitos que podem até estar nos acompanhando por muito tempo na vida. Isso se chama confiar em Deus. Isso se chama converter-nos, que é o que o Senhor nos pede, particularmente nesse tempo de Quaresma. Já conhecemos muito e meditamos muitas vezes o texto do Evangelho de hoje, que nos fala a história da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que tinham maior proximidade com Jesus e a quem Jesus revela os segredos mais profundos da sua vida e da sua missão, para que depois eles possam continuar a obra de Jesus. Chama-nos a atenção, dentre muitos belos ensinamentos, 3 que podemos extrair deste Evangelho. Primeiro, é uma revelação. E a revelação vem daquela nuvem que significa manifestação de Deus, e Deus revela a Pedro, Tiago e João quem é Jesus. E quem é Jesus? O Filho amado do Pai, no qual o Pai coloca toda a sua confiança, todo o seu amor. Ou seja, com a história, o fato da transfiguração, o Pai está revelando aos discípulos que Jesus de fato é Deus. Não é um ídolo, não é um mito, não é um herói. Esses títulos cabem a um ser humano, e alguns buscam esses títulos com tanta facilidade e vontade e empenho. Jesus não é um herói, Jesus não é um ídolo, Jesus não é um mito, Jesus é o enviado de Deus, o próprio Deus encarnado. Por isso nós não acreditamos numa pessoa, acreditamos num Deus que se fez pessoa, que se fez humano. Não acreditamos em alguém que surgiu no meio do mundo do nada. Não, ele foi enviado pelo Pai. Mas o que cabe a João, Pedro e Tiago e a todos nós fazermos? Escutá-lo. Porque ele é o portador da revelação plena do Pai para a humanidade. O texto não diz que nós temos que adorá-lo, nem diz que nós temos
que respeitá-lo. Evidentemente, tudo isso é importante, mas o Evangelho nos diz que nós precisamos escutá-lo, porque aquilo que ele nos diz é, na verdade, aquilo que Deus quer nos dizer. O segundo aspecto que podemos extrair deste belo texto é que, pela transfiguração, Jesus antecipa aos discípulos e a todos nós o que vai acontecer conosco também. É uma antecipação momentânea da ressurreição. A ressurreição é a transfiguração plena do ser humano. E isso no final do Evangelho aparece muito claramente quando, após eles terem ficado com tanto medo e Jesus os ter como que acordado, Jesus diz a eles que não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ou seja, aquele fato, aquela visão que os discípulos tiveram é uma antecipação daquilo que vai acontecer com Jesus após a sua morte, a ressurreição. E como nós sabemos, a ressurreição não foi um privilégio somente para Jesus, mas em força dela alcança todos nós e toda a humanidade. Portanto, com a figura de Moisés e Elias, que já haviam morrido há muito tempo, mas que estavam com Jesus na montanha, significa que eles também haviam ressuscitado. Porque se estivessem mortos, não iriam aparecer no monte. Morto não aparece. Quem aparece é vivo. E em terceiro lugar, para finalizar, o fato da transfiguração também é um convite, como nós vimos no primeiro texto a Abraão, um convite para que os discípulos se desinstalem. Pedro, sempre muito disposto, queria fazer 3 tendas. Nem se preocupou com ele, nem com Tiago, nem com João. Ele queria fazer tendas para Jesus, Moisés e Elias e ficar na montanha. É bom estarmos aqui. E como era bom. Mas é preciso descer da montanha, voltar ao cotidiano da vida, alimentados pela esta experiência tão profunda da antecipação, da visão antecipada do ressuscitado. E o que eles vão encontrar quando descem da montanha? Vão encontrar a dura realidade do povo de Deus sofredor. Como quando nós saímos da nossa montanha do comodismo, do egoísmo, do individualismo e nos deparamos com as situações dramáticas do nosso povo de Deus, especialmente, como nos diz a campanha da fraternidade, assolado pela fome. E é preciso que esses discípulos e todos nós entremos nos dramas humanos com a força da nossa espiritualidade, da nossa convicção e da nossa fé, para podermos transfigurar esta dura realidade. Podemos fazer muita coisa. Não é necessário fazer tudo, porque é impossível
fazer tudo, mas também não podemos esperar tudo daqueles que talvez ainda não tenham a força da nossa fé, da nossa espiritualidade, das nossas convicções. Certamente precisamos socorrer aqueles que necessitam de qualquer coisa, mas particularmente nesse tempo da quaresma e de campanha da fraternidade, socorrer os que têm fome. E são muitos. Os discípulos descendo da montanha certamente iriam se deparar com o sofrimento, doença, fome, miséria, desilusão, desesperança de tantos outros que estavam não em cima da montanha, mas no chão, no plano da vida. E ali eles poderiam colocar em prática, animados pela visão que tiveram, a caridade. Porque a intimidade com Jesus gera caridade. Se ela não gerar caridade, é uma intimidade ilusória. A espiritualidade cristã e a fé cristã gera caridade. Se não gera caridade, não é uma autêntica espiritualidade e fé cristã. Estamos nesse caminho. O Senhor nos convida para sairmos das nossas facilidades e enfrentarmos as dificuldades junto com os outros, para juntos superarmos aquilo que tanto maltrata e tanto faz sofrer o ser humano, especialmente aquilo que para o qual o homem não foi criado: a pobreza, a fome. Deus não criou o homem para a fome, nem para a pobreza. Lembrem que Adão e Eva estavam no paraíso, mas os homens a criam. Porém, os homens também têm, porque Deus lhe deu todos os meios necessários e suficientes para superar estas limitações e estes pecados humanos que a humanidade mesma criou. O Senhor nos auxilie